Corrupção na Câmara. A Justiça mantém afastamento e Celina Leão agora recorre ao Superior Tribunal de Justiça para voltar à presidência. Direito de greve. Distritais derrubam o decreto de Hollenberg que previa punições a servidores. E fraude fiscal. A PF vai às ruas em 6 estados e aqui no DF em investigação de golpe na Receita Federal. Os fatos do DF, do entorno e da política que você confere a partir de agora no Band Cidade, primeira edição. Olá, muito boa tarde a você. Olha, a deputada distrital Celina Leão vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça. Ela quer voltar ao cargo de presidente da Câmara Legislativa até o fim de dezembro, quando acaba o mandato. O afastamento foi mantido ontem pelo Tribunal de Justiça do DF. Ela e toda a mesa diretora foram alvo da Operação Draco, com que investiga o escândalo de venda de emendas. O deputado Raimundo Ribeiro está autorizado a retomar o cargo de primeiro secretário. A Justiça entendeu que não há mais como dificultar o acesso a provas, nem como influenciar funcionários. A mesma interpretação não valeu para Celina. A deputada Celina Leão não parecia abalada com a decisão do Conselho Especial do Tribunal de Justiça do DF, que negou o pedido feito pela defesa da deputada para que ela voltasse à presidência da Câmara Legislativa. Celina afirmou que recebeu a notícia com tranquilidade. Uma decisão muito apertada e eu acho que o que é mais importante é o desembargador relator, que tem conhecimento com profundidade do caso, fala que não tem nenhuma ainda prova de materialidade de nada, são meros indícios. Mas ela não se conformou com a decisão e afirmou que vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça para tentar reverter o afastamento. A gente entende que mesmo os desembargadores que votaram contrário ao nosso retorno na mesa, em nenhum momento eles colocaram a condição de culpabilidade, de condenação aos parlamentares. Já o deputado Raimundo Ribeiro, que também havia recorrido ao TJ, teve o pedido aceito e volta a assumir o lugar na mesa diretora. Ele acredita que a decisão dele foi diferente da de Celina por ter apresentado um outro embasamento jurídico. Cada um entrou com uma ação, entramos ambos com o agravo interno, com fundamentos diferentes, e nesse caso os nossos fundamentos foram aceitos. Raimundo Ribeiro deve retomar o lugar na mesa da Câmara já nesta quarta-feira. Portanto, só parte da mesa diretora volta lá aos trabalhos, Cláudio Humberto. Exatamente. O que pesou contra a deputada Celina Leão foram as gravações. Ela aparece em gravações que a comprometem ou pelo menos levantam suspeitas gravíssimas em torno da sua presidência e das atitudes que tomou ali no exercício do cargo, suspeitas de corrupção, etc. Foi isso que pesou, mas foi uma votação bastante apertada mesmo, E isso a animou a tomar a decisão de recorrer aos tribunais superiores para retomar a presidência da Câmara Legislativa. Vamos ver no que isso vai dar. E a Câmara Legislativa também derrubou o decreto do governador Rodrigo Hollenberg que previa a punição para os servidores em greve. O decreto foi derrubado por unanimidade. 17 deputados votaram contra a medida e 7 parlamentares não compareceram. Entre os presentes estava a presidente afastada da casa, Celina Leão. A medida de Hollenberg foi publicada no último dia 6 no Diário Oficial do DF e previa punições aos servidores que entrassem em greve, como corte de ponto ou até mesmo a demissão caso a Justiça decretasse a ilegalidade da paralisação. E sobre esse assunto, a Procuradoria-Geral do DF informou que ainda avalia que medidas judiciais deve tomar em relação à derrubada do decreto. Agora, Cláudio Humberto, a legislação já não prevê isso? Exatamente. Olha, essa é a típica coisa do não é nada, não é nada, não é nada mesmo, A derrubada do decreto serviu para que os deputados distritais fizessem um gesto demagógico em relação aos 140 mil servidores aqui do Distrito Federal, com toda a razão insatisfeitos com a questão salarial e pelo não recebimento da terceira e última parcela do reajuste. Eles estão inconformados com razão, porque era algo que estava acertado, estava previsto, acordado, mas o fato concreto é que não há dinheiro para pagá-los. E o decreto do governador, que foi anulado, que foi rejeitado, derrubado pela Câmara Legislativa, também teve o efeito, quando ele foi editado, de avisar. Era uma espécie de aviso prévio, avisar os servidores que eles estão sujeitos a todas aquelas medidas. E todas aquelas medidas não foram determinadas pelo decreto, são determinadas pela
legislação. A lei determina que os dias parados serão descontados. A lei também proíbe greves de algumas categorias, isso é claríssimo, está na lei. Polícia, por exemplo, não pode fazer greve. Então, assim, ainda que o decreto tenha sido derrubado, é a lei federal que determina aí decisões de tribunais superiores que determinam as medidas nele previstas e que serão adotadas. Eu conversei sobre isso com o governador Rodrigo Hollenberg e ele está determinado a cumprir essa lei, a lei que restringe ou que pelo menos disciplina o direito de greve no serviço público. E o presidente Michel Temer volta do Japão amanhã. Hoje ele teve uma agenda cheia e entre um compromisso e outro, o presidente se encontrou com empresários japoneses. Quem traz os detalhes ao vivo é a Renata Dourado. Muito boa tarde, Renata. O presidente Michel Temer continua tentando fechar negócios lá no Japão também, né? É exatamente isso. O principal motivo dessas viagens é exatamente esse, né? Atrair esses investidores estrangeiros aqui para o Brasil. Rodrigo, muito boa tarde para você, para o Cláudio Humberto. Uma excelente tarde para todos que estão aí nos acompanhando. E o fato é que essa parceria entre Brasil e Japão, já é uma parceria antiga aqui no Brasil, tem mais de 700 empresas de japoneses e a ideia é aumentar, ampliar ainda mais essas parcerias, esses comércios, né? Fazer com que mais investidores japoneses, empresários que sejam, venham aqui para o Brasil e também fazer com que os brasileiros possam ampliar, aumentar as exportações, porque essa também é uma das estratégias do governo, né? Além de atrair esses investidores, aumentar também as exportações, fazer com que os produtos brasileiros vendam mais, possam ser mais vendidos nesses países. Claro, tudo pensando aí em reequilibrar as contas públicas. Então, o presidente Michel Temer teve esse almoço aí com esses empresários, investidores japoneses, tinham alguns empresários também brasileiros, e ele falou, portanto, que o Brasil está aberto, né? Citou aquele programa PPP, Programa de Parcerias de Investimentos, onde existem mais de 34 grandes projetos, construções de portos, aeroportos, ferrovias, rodovias, para exatamente atrair esses investidores. Ele falou também um pouco sobre essa relação com o Congresso Nacional, a importância dessa relação, citou aí essa PEC que limita os gastos públicos, né? Que determina, portanto, um teto aí de gastos referente aí à inflação do ano anterior, nos próximos 20 anos. Segundo ele, é a medida mais séria desde a Constituição de 88. Então, ele falou um pouco sobre essa importância. Vamos ouvir o que o presidente Michel Temer falou lá no Japão. Este equilíbrio das contas públicas, na verdade, visa a dar proteção à economia nacional em face de eventuais desequilíbrios de natureza fiscal. É o diálogo entre o governo e o legislativo que tem permitido este avanço em pouquíssimo tempo. É o diálogo com os empresários nacionais e agora com os empresários japoneses que permitirá o aumento de investimentos no nosso país. Então é isso, né? Tentando atrair esses investidores. Com relação a essa PEC, a gente lembra que ela já foi aprovada no primeiro turno na Câmara, mas por ser uma proposta de emenda à Constituição, ou seja, que propõe aí mudar a Constituição, ela precisa ser aprovada em 2 turnos na Câmara. A previsão é que seja aprovada em segundo turno na semana que vem. Depois ela segue para o Senado também para ser avaliada pelos senadores. Deve ser aprovada ainda esse ano. O governo já demonstrou aí que tem uma base bastante coerente, né? Uma base grande que, de fato, é possível aprovar essas medidas consideradas importantes e depois a próxima medida a ser enviada pelo governo deve ser a reforma da Previdência. Rodrigo, e falar em Congresso Nacional, ontem os parlamentares aprovaram aí um crédito suplementar de 700 milhões de reais para o FIES, aquele financiamento estudantil, Fundo de Financiamento Estudantil. Isso porque o governo estava devendo há mais de 4 meses essas faculdades universitárias, né, particulares, na verdade, onde esses estudantes fazem curso superior por meio desse programa. Então, estava correndo o risco desses estudantes não terminarem o ano letivo e, consequentemente, não poderem renovar. Mas tudo isso já foi resolvido. Rodrigo. Obrigado, Renata. Acompanhando as votações, também a viagem do presidente de olho nos ienes, Cláudio Humberto. Exatamente. Olha, o presidente Michel Temer está fazendo tudo direitinho, viu? Ele esteve com o imperador Akihito, que é uma espécie de semideus para os japoneses, é uma pessoa que, de fato, muito cultuada, muito respeitada no Japão. Assim como visitou também o primeiro-ministro. Esteve com o primeiro-ministro, que é uma figura simpática, do tipo meio populista. Foi aquela figura que apareceu fantasiado de Mario Brothers no encerramento das Olimpíadas do Rio de Janeiro. Mas o que importa mesmo é o que ele fez agora
nesse encontro com empresários. Ele esteve ali no Keidanren. A gente viu ali no púlpito isso, o finalzinho da expressão, né? Keidanren, no Japão, é uma espécie de super confederação das indústrias. É exatamente esse grupo de empresários, dos mais fortes, dos mais prestigiados empresários do Japão, esses é que tomam decisões. É esse grupo de empresários do Keidanren que decide o futuro do país, não é o governo. Os japoneses suportam lá, aceitam a existência de um governo, do primeiro-ministro e de demais ministros, mas o que os japoneses respeitam e acatam são as decisões do Keidanren, exatamente esses superempresários que definem investimentos no país e fora dele. E foi atrás desses investimentos, que está o presidente Michel Temer. E aqui na Band, você sabe, tem um canal direto com a gente, é o WhatsApp do Band Cidade, então anote aí nosso número 999769204. E a seguir, a Polícia Federal vai às ruas para apurar fraudes fiscais na Receita. Em um instante só, aqui no Band Cidade.